Capítulo 16. Seu Rafa já sabia de tudo. À noite, Léo encontrou em sua casa todos os jornais que comentavam o crime da sanfona e anunciavam o prêmio oferecido para quem denunciasse o criminoso. Mas não os leu com atenção. Sua cabeça estava cheia. Um plano que Gino não quisera ouvir, o convite a Ângela, que podia ser recusado, preocupavam. E a perspectiva de ir com a quase namorada ao teatro e à cantina fazia o sangue circular com mais velocidade e calor. A porta do quarto se abriu. Rafa, seu pai, aguardava um momento para conversar a sós com o filho. Está se sentindo bem, filho? Perfeitamente, pai. Lê os jornais? Agora caçam esse João Valentão. Ele está cercado. Rafa, que segurava uma pequena escultura de madeira na qual trabalhava para vender na feira de artesanato da Praça da República, aproximou-se do filho com uma ordem. Tire a camisa. O que, pai? Tire a camisa. Léo obedeceu com naturalidade. Jogou a camisa sobre a cama. As marcas deixadas pelos punhos de João Valentão no beco do Sebastião já se diluía. Nada que impressionasse. Não quis dar susto em ninguém, disse Léo. Como soube da história, pai? Encontrei o Dr. Arruda na rua. E ele perguntou se você estava melhor. Eu disse que não estava doente. Então me contou tudo. Falou que você foi valente, mas agiu com imprudência. Perder a vida para prender um criminoso é um péssimo negócio. Léo meneava a cabeça, concordando. A ideia era outra, pai. Não sou corajoso. É que alguma coisa deu errado. Acredito, filho. Mas não vá se aproximar novamente deste homem. Agora, vista a camisa, antes que Yolanda apareça e veja estas manchas. Enquanto apanhava a camisa, Léo fez um pedido ao pai, num tom especial de voz. Não se zangue com o Guima. Se alguém teve culpa do acontecido, fui eu. O coitado quase morreu de susto. Rafael, o pai e artista da família, mostrou ao filho a escultura. Um garimpeiro com sua peneira. Que tal, Léo? Uma beleza, pai. Tem vida. Parece que está mexendo a peneira. Vai sair depois do jantar? Vou ao Morro dos Ingleses conversar com Ângela. Dizem que o pai dela é um homem importante. Estão de namoro? Léo enfiou a camisa pelo pescoço, respondendo. Não, pai. Que isso? Ela gosta de arte e é dessas meninas... Ou é destas meninas bobinhas que andam por aí. Ângela tem muita sensibilidade e lê tudo o que lhe cai nas mãos. Rafael olhou para a estatueta como quem se despede. Deu o garimpeiro para ela. Pai, que legal! Uma boa amizade vale um bom presente, disse Rafael, já saindo do quarto. Léo pegou a estatueta, admirando-a minuciosamente. Por uns momentos esqueceu o plano. Encontrava-se na esquina depois de um telefonema. Ângela gostou da estatueta, agradeceu muito e pensou num bom lugar onde pudesse colocá-la em seu apartamento. Resolveu que ficaria num dos nichos da biblioteca. Gino tem alguns ingressos do teatro para sexta-feira. Se quiser ir conosco, depois daremos uma esticada na cantina que a mãe dele gerencia. Tudo pertinho. Vamos? Ângela não podia resolver no momento. Mamãe anda muito implicante. Gostaria que fosse para podermos juntos convencer o Gino. Convencê-lo a quê? A executarmos um plano, disse Léo,
em voz tão baixa que a moça quase não ouviu. E olhando ao redor, como se houvesse espiões na rua, continuou. Trata-se de uma ideia para localizar João Valentão. Bolei ontem à noite. Ângela não se entusiasmou. Não tem lido os jornais? A polícia está toda na rua para apanhá-lo. É uma questão de dias. Está certo, mas digamos que ela o deixe escapar. Para mim, ele está muito bem escondido. Acha que o Guima o acompanharia outra vez depois do que houve? Quem falou em Guima? Ele não pode entrar nessa. Ficou marcado. Você trabalharia sozinho? Não, vou precisar da ajuda de outra pessoa. Quem? Você. Léo gostava de quando os olhos verdes de Ângela brilhavam, e eles brilharam. Coisa perigosa? Um pouquinho. Perigosa para nós dois? A bem da verdade, mas para você, sua parte será maior. Ângela começava a interessar-se, mas aprendera com Gino a conter emoções para não atropelar os pensamentos. O que seu primo disse da ideia? Nem quis ouvir. Por quê? Medo de que me saia mal como aconteceu no beco do Sebastião. E quando disse que você faria parte do plano, aí é que não quis mais conversa. Acha que é um risco inútil, já que o doutor Arruda e seus homens estão atrás de João. Ângela ficou ansiosa por conhecer o plano. Sugeriu um giro pelo quarteirão antes de voltar para casa. Que contasse depressa porque havia um programa de televisão que não queria perder. Continua desaparecido o autor do crime da sanfona. Nenhuma pista ainda de João Valentão. Dobrada a gratificação para quem denunciar o sanfoneiro. Léo empurrou a cadeira de Gino até o teatro, tendo ao lado Ângela que estreava um vestido de 1000 cores. Gino, ao vê-la, riu dizendo que ela parecia uma bandeira ou uma dessas pipas especiais para concursos que se empinam no Ibirapuera. O teatro estava lotado. Tratava-se de uma peça destinada à juventude, baseada em Robinson Crusoe, o náufrago que passou muitos anos numa ilha na companhia de índios apelidados Sexta-feira. Gino não teve dificuldade em passar de sua cadeira de rodas a uma das poltronas laterais, acomodando-se muito à vontade. Já lhe contou o plano? Perguntou Ângela a Léo em voz baixa, antes que o espetáculo começasse. Ainda não, respondeu Léo. Se ele tem lido os jornais, deve saber que a polícia continua no Marco Zero. Caso ele goste da peça, acabará cedendo, disse Léo. Conheço bem o primo. Acha a participação dele tão importante assim? 3 cabeças pensam melhor do que 2, garantiu Léo. E não podemos negar que o enxadrista tem massa cefálica da melhor qualidade. Esse é um plano que não pode ter nenhum furo. Psiu, fez Gino, vendo a cortina da boca do palco abrir-se. Apesar da situação dramática de um náufrago que se vê sozinho numa ilha, a peça tinha muito bom humor. Os monólogos de Robinson eram realmente engraçados. Quando Gino riu pela primeira vez, Léo e Ângela trocaram-se olhares. E ao rir pela segunda vez, Léo pôs o polegar para cima, já confiante. Léo e Ângela puxavam palmas de um quadro para o outro. No intervalo, Léo foi para o saguão comprar balas e chocolates. Estava muito alegre, porque ir com Ângela ao teatro, sentar-se ao lado dela, hora e meia, era o máximo.
O espetáculo terminou. Embora fazendo muito esforço, Gino fez questão de se levantar para aplaudir. Gostava de gente como Robinson, que nunca se dá por vencida nem perde tempo com lágrimas. Em seguida, passou para sua ilha, a cadeira de rodas. Boa adaptação, comentou. Não houve um único momento de monotonia. Gostou, Ângela? Adorei, Gino. Obrigada pelo ingresso. Agora vamos dar um pulo à cantina. Mamãe já nos reservou uma mesa. Estou morrendo de fome, e vocês? Nem preciso estar com muita fome para devorar uma pizza, disse Léo. Acho que hoje vou de calabresa. Então empurrem essa jossa até a cantina, ordenou Gino. Quase todas as mesas da cantina estavam ocupadas porque uma numerosa família ítalo-brasileira comemorava ruidosamente as bodas de ouro de um simpático casal de vovôs. Um dos membros do clã, de garrafa em punho, naturalmente quase vazia, cantava uma antiga cançoneta em homenagem aos velhinhos. Voz péssima, mas a emoção que o cantor transmitia era indiscutível. Uma das mulheres, comovida, não parava de chorar, embora sem colocar de lado seu prato de talharine à bolonhesa. Logo formou-se um coro. Viva a família Ricardi! Viva a família Ricardi! A alegria dessa comemoração transbordava, envolvendo as demais mesas. Mesmo os fregueses, que nada tinham a ver com a festa, levantavam-se e iam cumprimentar os Ricardi pelas bodas. Alguns nem voltavam aos seus lugares, convidados a permanecer na extravasante ala da família. Nunca vi um lugar tão alegre, comentou Ângela. Isso é sempre assim. Por isso que minha mãe vive contente. Trabalha aqui. Um garçom aproximou-se dos três. Aquela é a mesa que Dona Azula reservou. Gino logo pegou o cardápio. Ângela, observando os festivos Ricardi, perdera a fome. E Léo perguntava-se se naquele ambiente barulhento e musical haveria oportunidade de abordar o assunto principal da noite. Decidiu não ter pressa. Vieram as pizzas. Na mesa dos Ricardi, alguém fazia um discurso. A mulher que chorava passou a soluçar. Exigiram que os velhinhos se beijassem. Que tal a calabresa? Perguntou Gino. Bem no capricho. E sua mussarela? Divina! O cantor não teve paciência de esperar o fim do discurso. Começou outra canção. À medida em que sua voz enrouquecia, piorava. Seu sentimentalismo crescia. A garrafa que segurava na mão já era outra. Estão sendo bem servidos? Era a tia Zula que chegava. A senhora é formidável, exclamou Ângela. Preparou tudo certinho. Se quiserem mais, nada de cerimônias. E quando sair, o porteiro vai acompanhá-la até sua casa. Já está conversado. Agora, divirtam-se. A cantina não era lugar para dançar, mas os festivos Ricardi de 3 gerações. A quarta estava no colo de algumas mulheres. Dançavam no exíguo espaço entre as mesas. Uma garrafa de vinho foi ao chão. Nem por isso o orador interrompeu seu discurso. A Ricardi das lágrimas, falando pela primeira vez, garantiu que aquela era a noite mais feliz de sua vida. E tornou a chorar. Um dos membros da família, que bebera tanto quanto comera, aproximou-se
expansivo da mesa dos primos. 50 anos de casado, rapazes, meio século de vida em comum. E aposto que nenhuma briga, arriscou Gino. Aí é que se engana, filho. Brigam todos os dias, e antes de que esta festa termine, brigarão outra vez. Mas são muito felizes. Os três riram a valer da aposta fracassada de Gino. Ainda havia mais pizza. Ângela, porém, já se concentrava no plano. Tem lido os jornais? Tomar banho e ler os jornais são coisas que faço todos os dias. João Valentão continua solto. A polícia já deve estar esfriando com tantos delinquentes livres por aí. Gino cortou um pedaço de pizza como se nada mais no mundo o interessasse. Vamos esperar pelo acaso, disse Léo, irônico. Às vezes a polícia dá sorte. Gino pôs novamente a faca e o garfo em posição de ataque, mas acabou largando-os sobre o prato. Recuou o corpo e cruzou os braços. Bem, vamos ao plano. Léo e Ângela sorriram. Gino estava fisgado e com aquela cara de muita atenção. Agora ia depender da qualidade da isca.